Oi, pessoal, viemos atendendo a pedidos, viemos dar nosso posicionamento em relação à reabertura das escolas e a volta às aulas presenciais para os alunos. Então, gente, assim, como a gente tem respondido nas pessoas que perguntam, que comentam nas nossas postagens, é um assunto que é muito polêmico, todo mundo sabe disso, e a nossa visão é uma que eu acho que, assim, quem acompanha a gente ou sabe do nosso histórico de relação com a educação, já até imagina isso, que para nós não tem como não pensar na escola reabrir diante da importância que a gente sabe que a educação tem. Então, para mim, e para a Thaís também, para nós do Acesso à Educação, a escola reabrir não é assim, nenhuma opção, é uma questão que nós gostaríamos que fosse uma luta, um desejo do país inteiro, assim, de não, sem escola não tem jeito. Agora, isso não quer dizer que a gente acha que tem que abrir a escola a qualquer custo e sem medir consequências. A gente acredita muito que tem que seguir todas as questões dos protocolos de segurança, que os professores precisam estar seguros para trabalhar e aí o principal, que nesse primeiro momento, o que a gente acredita muito é que a opção de levar ou não o filho, a escolha de levar ou não o filho nesse início é da família. Então, mas isso tudo, isso está determinado, assim, que não somos nós que achamos que a escola, que o pai escolhe se leva ou não. Acho que isso está definido, que na primeira fase de reabertura, são os pais que vão decidir se levam ou não. Mas também tá definido que vai reabrir e a gente veio aqui dar a nossa opinião sobre isso, né? Não, mas não tá definido ainda quando vai reabrir, isso fica... tem lugar que já abriu, tem lugar que tá indo. Isso, mas essa questão da família decidir se o filho volta ou não, é mais a questão do respeito que precisa existir entre pessoas, famílias que têm... opiniões diferentes. Então se o seu filho não vai voltar... Ótimo, é porque você acredita nisso. O meu vai voltar é porque eu acredito nisso. E porque cada uma de nós está num contexto diferente da outra e esse respeito que precisa existir. Ninguém tem certeza de nada. Tá todo mundo querendo o bem do filho e só que as pessoas têm contextos de vida, momentos diferentes e já que a opção de voltar na primeira fase é da família, é só você decidir pela sua e respeitar a decisão da outra. Gente, sem fazer campanha no grupo de WhatsApp ou em rede social de terrorismo, tem consequência para os dois lados, para quem ficar em casa e para quem voltar. Todo mundo vai ter que colher as consequências da escolha que fizer. E quando nós falamos que para nós, o que a gente quer muito é ajudar para que qualquer uma das famílias que decidir vai ou fica, volta agora, volta depois, que elas tenham as ferramentas e os recursos para ajudar no ponto que os filhos vão precisar. Quem está indo vai precisar de alguma coisa, quem voltar para o presencial, e quem ficar em casa vai precisar de outros recursos. E aí, por que eu acho que é importante sim falar disso, do quanto é a escolha da família? Porque a gente vê muito uma onda de opiniões ou de comentários, tudo nas redes sociais, de que a maioria das famílias que não querem levar, e cada uma tem seu motivo do porquê não levar agora, ao invés de fazer essa opção delas e seguir com essa opção, elas querem fazer uma campanha para a escola não abrir. E isso que a gente não é a favor. Então, a gente é a favor, sim, da reabertura das escolas, nos procedimentos todos de segurança, mas que o pai tenha essa escolha de levar ou não. E aí, por que a gente não faz uma campanha, então, para a escola reabrir? Primeiro, exatamente o ponto que é a dureza da gente estar onde está. É a questão dos professores. Eu ainda não achei uma resposta para como garantir a segurança dos professores. Não existe uma resposta para isso, mas na minha cabeça eu tenho uma frase que até é um texto que eu estava escrevendo, eu não ia falar aqui, mas acho que já falo que assim, para mim a resposta para essa questão dos professores é bem feito para nós, Brasil, um país que nunca valorizou o professor como ele merece. Bem feito, porque agora a gente está colhendo os frutos disso. Por quê? Num país que respeita o professor, não que no mês de outubro faz
festa pro professor, que tem que fazer mesmo, mas que respeita ao longo do ano, que ensina o filho a respeitar, que mostra o respeito na fala dos governantes, no dia a dia da escola, das famílias, nesses países o professor, ele sabe o quanto ele é importante para o presente do que os alunos estão passando hoje e para o futuro, pensando no retorno, o quanto vai ter de impacto no futuro. E aí eles conseguem se colocar no papel que de fato eles têm, que para mim não tem diferença do papel dos médicos e dos professores em termos de importância, porque assim, se não fossem os professores que das escolas por onde passaram, os pesquisadores que estão prestes a lançar a vacina agora, se eles não tivessem tido bons professores, hoje nós não teríamos perspectiva de vacina. Ou seja, se a escola demorar muito para voltar e todas as crianças que estão sem acesso à internet, sem conseguir fazer aula, sem conseguir estudar... Sem condições emocionais também, com todo o impacto emocional também, se a escola não voltar, os nossos filhos ou os nossos netos, quando eles enfrentarem o desafio deles lá, que eu não sei se vai ser pandemia, o que for, daqui 30 anos, quem é que vai achar a solução para eles se a gente não colocar de volta essas crianças e adolescentes agora para conseguir estudar da maneira como elas precisam? Entendeu? Então quem é educação ou que prepara para as coisas acontecerem para o bem, ou que vai fazer falta quando esse momento chegar. E aí, por que os professores no Brasil estão com tanto medo? Porque, de fato, tem escola que é o que eles falam, não tem porta, não tem papel no banheiro. Nós vivemos isso. Então, só que quando... tudo depende de como é a sua autoestima e que foi construída com tudo que fizeram pra você, tá, gente? Então, assim, a autoestima que o professor tem hoje é resultado de tudo que nós mostramos pra eles na prática, o quanto o país valoriza. Então, o que o professor acha hoje? Eu vou lá arriscar minha vida, eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe. E não tem nada de errado, eles têm que se defender mesmo. Se não forem eles, quem é que tá por eles? E é esse que é o problema. Eles tinham que ter a consciência de não, eu vou, porque eu sei que pelo valor que eu tenho, ninguém vai me colocar em risco. Que é o caso dos médicos que tem tanto a questão do que eles... missão, né? Da missão, e do quanto eles sabem que aquela vida depende deles. Então, assim, o futuro das nossas crianças, adolescentes do nosso país, de muita coisa, depende do professor hoje. Só que ele não tem essa consciência, porque como assim que a vida do meu país depende de mim e a escola não é capaz de fazer um banheiro decente para mim? Né? Não é capaz de, sem pandemia, ter os cuidados que me façam acreditar que se eu for agora, eu vou conseguir... me proteger. E mais que isso, o que acontece quando a gente tem a autoestima no nível que precisa estar? A gente pensa assim, eu vou lá e se não tiver do jeito que eu preciso, eu vou colocar a boca no trombone e aquela escola vai ficar do jeito que eu preciso, porque os alunos precisam de mim, precisam de aula. E aí o professor teria autoestima suficiente para chegar lá, e é ano político, gente, é só, sabe assim, olha aqui, cadê a segurança dessa escola para o aluno voltar? Cadê o que me garante como professor que eu posso fazer o meu trabalho? Só que a gente sabe que o professor vai chegar lá e fala assim, bom, vão me fazer ficar quieto, vão me fazer aguentar condições que eu não tenho, e vão lá na campanha política falar que estão dando as condições. Então é uma série de consequências que tudo que a gente planta, a gente colhe. E o que a gente está colhendo hoje, no medo que os professores têm de voltar, é só o fruto do que a gente plantou ao longo de anos. Então a gente ou muda isso na prática, ou a gente vai continuar repetindo esse ciclo. E muito nisso da missão também, pensando que muitas vezes tem gente que fala, mas o médico atende um paciente de cada vez, o professor vai atender 20 crianças na sala de aula. 20, ainda pensando que a escola vai fazer certinho tudo que precisa, né? 15. E aí entra o fato de que, assim, não é só o médico que tá lá no hospital, né? É também a secretária, a enfermeira... O pessoal da limpeza, da cozinha. Todo mundo tá lá fazendo isso, então... E atendendo pessoas que estão doentes, que vão contaminar, não é? Ou será que eu vou chegar lá, vai ter um aluno contaminado? Não é isso. Então a gente não quer comparar o professor com outros profissionais. O contrário, a gente queria poder ser tipo Singapura, que assim, não se compara.
Não se compara professor com ninguém, porque ele tá tão acima que não se compara. Mas aqui é complicado, e aí, por isso que é muito difícil e eu não quero mesmo, eu não quero pegar uma bandeira e sair por aí, abre escola, porque não é isso que precisa, precisa deixar a escola preparada para abrir e abrir com segurança. Tem como fazer? Gente, tem como fazer, porque tá feito, em alguns lugares está feito. Tem garantia? Não tem, não tem garantia, mas precisa querer fazer. E outra coisa, é assim, ó, que é muito essa questão da autoestima também. Se o professor, quando o professor tá com a autoestima boa, gente, não tem profissional mais criativo que se vira nos 30 do que o professor. E professor brasileiro ainda faz milagre com o que não tem. Então eu penso assim, o que é essencial? A escola pública que atende regiões, atende população que não tem computador, não tem internet, não tem um equipamento para receber a aula, ela deveria reabrir com o mínimo de funcionários e colocar o aluno para ter a aula online ali na escola. Pronto, vamos salvar esses que não estão conseguindo ter nada até agora. Enquanto isso, a gente se estrutura para conseguir fazer todo mundo voltar. Então, assim, sendo direto e reto, sim, para nós a escola tem que abrir antes de ontem. Assim, a escola não pode ficar por último. Só que não é o inconsequente, abre e vamos ver o que dá. Teria que tem que ter o respeito que a educação, que o professor, que o aluno, que todo mundo merece. Só que se cada um ficar puxando para um lado, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então é isso, né? Do que depender de nós queremos muito que todos os alunos consigam continuar estudando e aprendendo. Só que os alunos, eles são impactados pela forma que os pais colocam isso, pelo que os pais acreditam. Então, por isso que a gente vai para os pais, ó, se você ficar bem com seu filho em casa, é isso que você acredita? Ótimo! Deixa ele aí, mas ele precisa estudar. Então isso você ficar bem, seu filho voltar, porque não tá dando mais pra ficar. Ele tá mal, você tá mal, tem você que precisa trabalhar. Seu filho voltar, ótimo. Deixa ele voltar a hora que a escola reabrir. O importante é que tem que manter o aprendizado ativo. Não pode desistir da escola e parar de ter aula, mesmo que seja remota. E é isso, então, a valorização do professor começa com a gente hoje. Né? Se tá alguma coisa na aula remota que você não tá gostando, não é ofender, xingar o professor, achar que ele tá maltratando seu filho, é tratar com empatia, como precisa ser mesmo. E não em época política agora, porque eu quero ver, a hora que passar a eleição, eu quero ver se as escolas vão continuar fechadas ou se vai ter um cuidado que precisa para reabrir com segurança. Gente, pensa muito nisso. Então é melhor, eu acho que tem que ter mesmo, assim, de quem tem acesso às escolas, fotografa, mostra, fala, ó, vai deixar a escola arrumada do jeito que precisa, porque de repente vão mandar reabrir sem ter os cuidados também. Então a gente pode fazer isso com calma, não com calma, porque calma já foi faz tempo, né? Mas de ter esse cuidado é agora que a gente precisa cobrar que a escola seja colocada, seja preparada da forma que ela merece para, assim que estiver liberado para voltar com segurança. Tem que ser por aí e vai ter que ser todo mundo junto. Não pode ser só o professor cobrar também que os equipamentos de segurança, o protocolo todo seja seguido. São os pais também. Então vamos focar no que é importante. Seu filho precisa continuar aprendendo e depende do que você decidir. As escolas precisam reabrir, elas não são menos importantes do que nenhuma outra instituição que já abriu. Só que, né, ali ela é tão importante que tá ficando por último, porque como é que faz para decidir e deixar transparecer tudo que tá faltando lá, né? Então vamos lá, sim, queremos que reabra, mas sim, queremos que tenha segurança. E sim, queremos que continue com muita empatia nesse momento, então pelas famílias que escolhem o que elas acham melhor nesse momento. Pro seu filho, não tenta escolher pro filho dos outros não, que já... Escolher para o seu filho já é trabalho suficiente. Não tenta cuidar do filho dos outros. E um ponto que eu acho que é muito importante colocar. Lá em final de março, até meio de abril, até final de abril, nós falávamos, não tá conseguindo fazer atividade? Deixa, não pressiona agora. Nenhum momento em abril a gente achava que ia chegar em setembro, a gente ia estar nesse ritmo ainda. Então sim, de alguns meses para cá, a gente vem falando para os pais, precisa, assim, seu filho precisa estudar todo dia, precisa fazer aula todo dia. Não 5 horas de tela, pelo amor de Deus, mas não o dia inteiro pode fazendo abrir mão atividade. disso todos os dias da semana. Pelo tempo que durou, pelo tempo que ainda vai durar para voltar ao normal, a gente foi ajustando sim a nossa fala que precisa
precisa estudar. E aí, pede ajuda que nós estamos aqui para isso, gente. Sim. Beijo. Gente, faltou uma coisa que a gente ficou aqui conversando com a câmera desligada. Eu não sabia que era para falar isso. A Thaís acabou de mencionar, eu acho que é importante mesmo. Porque assim, ó... Porque a gente quer muito fazer... que alguém perguntasse pra nós, se eu tivesse um filho na idade escolar, seu filho voltaria ou não? Nós não recebemos essa pergunta, mas a gente tem essa resposta, que é diferente para cada uma de nós duas. Que eu, se tivesse filho agora na idade escolar e pudesse ter alguma condição de trabalhar em casa, alguma coisa assim, eu não mandaria ainda. E eu mandaria a Thaís pra escola. Se a escola reabrisse... dia 7 de outubro, que tá programado de reabrir no estado de São Paulo, tá? Ou se eu morasse no Amazonas, que já abriu. A Thaís, essa mesa aqui, que não mandaria meu neto, minha neta agora... Ia ter que ir, porque minha mãe ia me mandar. Não, eu ia, sim, eu não ia mandar, mas se eu tivesse na idade... Assim, não, ia me mandar pra escola. Que eu decidisse... Então, isso é outro ponto que a gente, talvez não tenha a ver com esse vídeo, mas vale a pena falar também. O que a gente também acredita muito, que isso não é uma opção dos filhos, é uma escolha que os pais precisam fazer. Não, os filhos não têm a maturidade e a idade para fazer essa escolha. E assim, por isso que a gente fala que tem que respeitar opinião diferente? E assim, os filhos da Thaís serão meus netos. E se ela decidir que não vai, não vai, gente. Sabe por quê? Porque ela tem que estar segura com a decisão que ela tomou, para que os filhos dela consigam ter um mínimo de equilíbrio emocional diante dessa situação toda que a gente está vendo, e ela também. Agora, se eu tivesse filho na idade escolar, meus filhos agora, a hora que a escola reabrisse, iriam. Isso significa que eu acho que o seu tem que ir? Não, eu só acho que você decide sobre o seu, eu decido sobre o meu, e eu quero ajudar o seu a conseguir aprender se ele ficar, e o de quem for conseguir enfrentar os desafios que vai enfrentar, se ele for. Que não vão ser mais simples nesse retorno, né? Não, de ninguém. Gente, não adianta achar que quem foi ou quem ficou vai viver uma situação mais fácil. Não vai. Por isso que, assim, depende muito da gente, entendeu? Pra mim, escola é assim, se reabriu, é porque eu sei que a Thaís estudou em escolas que eu confiava. Então, ela ia. Não tô dizendo que é certo, não tô dizendo que ela não ia correr risco, que eu tinha 100% de segurança, que não ia acontecer nada. Eu só sei que é mais coerente com o que eu acredito. E pensa isso, hein? Todo mundo fala assim, não, quando, né, seu filho é uma coisa, mas depois com o neto, a gente... Mas, assim, sobrinha, neta minha, a hora que reabrir, eu até esqueci de perguntar uma eu sei que vai voltar no dia que reabrir. Ótimo, vou ajudar no que for preciso para dar tudo certo. E se a outra não for voltar, ótimo, vamos ajudar para dar tudo certo. Não, eu só acho, não tenho certeza. É a sua decisão sobre o seu filho. Agora, quanto aos professores, mantemos a nossa linha, hein? Não estamos falando não tem perigo, não estamos falando, a escola tá pronta, não é nada disso, já foi colocado, tá bom? É isso, agora acho que foi tudo, gente. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários. E é isso, beijo.